Olá, sou Fernando Moura, editor da revista Set. Voltamos, Set TV, no Set Expo 2026. Estamos ao vivo no YouTube da Set, na CNU, no canal da Universidade de São Paulo, com parceria com a TVU e com a TV Unesp. Dani, Lucas, obrigado por estarem aqui. Vou chamá-los assim. Claro. Vamos ser mais informais aqui. Tenho que entrevistar ministros, assim, deputados, aí fica tudo muito difícil. Primeiro, parabéns pela palestra de ontem. Obrigada. Estive lá ontem. E o mais interessante da palestra é que você é a cara do público. Sim. Não sei se vocês repararam na cara do público. A gente entrou um pouquinho para chocar. Sim. E então, o que vocês acharam? Porque é um público que ele está tradicionalmente, eu não digo acartonado, mas é um público que ele sempre tem um discurso. Como vocês interagiram aí ontem? Pode falar, pode começar. Quando a gente recebeu o convite, eu até perguntei várias vezes para a Lu e para a Vivian, né, como que eu posso me comunicar, porque qual é o público que vai estar lá, porque é um público que não conhece a gente e a gente tem um estilo de produção muito alternativo, se a gente for comparar com o meio tradicional. Então, eu achei legal poder mostrar que existem outras realidades dentro do mesmo universo, porque o audiovisual é muito amplo, então tem a TV, você vai ter a publicidade, o cinema e tem a internet, que é onde a gente cresceu e onde a gente se desenvolveu. Então foi muito bom estar lá e poder compartilhar. Mas sim, é legal você ver todo mundo que está ali, né, espantado, tipo, uau, o que é isso? O que é esse novo momento? Mas eu acho que o momento que a gente está vendo agora também com essa grande revolução trouxe justamente para o que está acontecendo, que é mostrar essa nova forma de se produzir audiovisual e viver de audiovisual. E eu acho também, muitos que estavam lá, assim como você, também tem às vezes a nossa idade de experiência, de TV, de mídia, e é muito, muito novo tudo que a gente trouxe. E a gente veio porque às vezes eles só ouvem falar, às vezes era como se fosse um conta-gotas. E agora está sendo uma tsunami aí, invadindo todos esses meios de mídia, a internet, os influenciadores, os criadores. Então a gente veio para quebrar paradigmas, mas também para trazer informações, a gente não quer chocar, a gente quer trazer, olha pra gente, a gente está aqui para ajudar, vamos se adaptar a essa nova mídia juntos. E aí a pergunta seguinte, aí do Fernando, professor, não jornalista, qual seria a diferença entre o criador e o influenciador? Olha, vai. Nossa, pode primeiro, começa primeiro. Belíssima pergunta. Belíssima pergunta. Para mim, o influenciador é aquele que influencia, então ele pode ter uma mídia, né, um Instagram, um YouTube, um canal, mas nem sempre ele cria, ele só influencia. O criador, ele é completo, então ele cria o roteiro, ele cria a ideia, ele vem com toda essa criatividade e também ele pode influenciar, mas ele é um artista, ele é um criador por si só. Legal, né? Eu tenho uma visão, na real, que vai ao contrário. Não é o contrário, mas começa assim. Nem todo criador é um influenciador. Às vezes o cara só cria, ele tem a arte dele, ele vai impactar a pessoa, o sentimento, mas ele não está influenciando a nada. Quando você é um criador e influenciador, é porque provavelmente você cria algo que também faz com que você consiga movimentar as pessoas. Não só para comprar um produto ou um serviço, mas também para poder literalmente se movimentar de alguma forma. Então dá para você ser criador sem ser influenciador, mas eu acredito que todo influenciador também é um criador primeiro. Porque ele cria alguma coisa, ou ele compartilha a visão de mundo dele, ou ele compartilha o influenciador ele compartilha o que ele pensa, o que ele está fazendo, o jeito que ele consegue contribuir para o mundo. Mas aí, Dani e Lucas, aí fala o Fernando, professor, às vezes eu sinto que o influenciador é um quase repetidor de conteúdos. E o criador é quem inova, quem trabalha, quem discute. Na NAB deste ano, em Las Vegas, tem um espaço muito grande de creators. E o que vocês estiveram lá, o que eu discuti e vi é que o creator, na realidade, ele traz inovação para o conteúdo. E às vezes o influenciador, na realidade, se apega ao algoritmo para repetir o período, sim. Mas sabe o que eu acredito que acontece? É porque acontece isso até no meio tradicional. Quando você está criando algo, você tem que estar disposto a saber que nem todo mundo vai gostar do que você está criando. Então você vai ter que assumir a sua criação. E quando você começa a produzir para a rede social, o que você espera? Que aquilo tenha uma interação, tenha comentário, tenha visualizações. Porque aquilo é uma forma de você metrificar o que você está fazendo. E isso é literalmente, desculpa a palavra, mas é igual uma droga. Você consumir views e comentários e likes e viver naquilo, aquilo vicia você para poder fazer sempre aquilo. E quando você vai inovar, né, fazendo uma criação nova, será que é todo mundo que vai estar disposto a passar pela rejeição do que eu estou criando não ser bom? Nem todo criador está disposto a passar pela rejeição, até o não, a não ter views. É mais fácil copiar o que já está funcionando. Não, mas aí então, o Scorsese, quando ele faz o irlandês, ele quebra a estrutura. Não sei se vocês
Devem saber, Sim, mas sim, ele vimos faz o o filme. Mas é porque, quando a gente pega, por exemplo, o Scorsese, inclusive é um excelente filme, é bela indicação. Esse filme, por exemplo, é porque ele já é o Martin Scorsese. A gente não lembra dos primeiros filmes que ele fez e como que aquilo reverberou na indústria, né? Então, hoje, como tem muita gente produzindo o tempo todo, pelo menos eu falo pra mim assim, vou fazer algo hoje, quero criar um vídeo novo. Uma ideia que eu tive, quero colocá-la pro mundo. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro entender quais formatos que estão acontecendo para que eu possa pegar essa ideia e colocar dentro de um formato que as pessoas já têm familiaridade. Porque assim fica mais fácil até Aí tem outra coisa também, né, que é a gente saber jogar a nossa criação de acordo com o algoritmo. Porque quando a gente trabalha, por exemplo, no caso do Martin Scorsese, um filme como esse, é uma outra estrutura, é uma outra forma de pensamento, distribuição, é uma outra indústria. Mas quando se trata de internet, distribuição de conteúdo diário, né, que é o que acontece hoje, você tem que entender qual é o formato, conseguir pegar a sua criação e colocar dentro de um formato. O que é triste, mas é o que acontece. Mas aí não seria, eu falo isso com meus alunos de produção audiovisual, e eu falo, mas não será que se você só repete, você nunca vai fazer que o outro tenha outro gosto, na realidade? Porque às vezes eu sinto que estamos em um mundo de montes de pessoas produzindo, mas parece o ciclo da marmota, sabe? Que você vai sempre vendo o mesmo. Que não está mal. A questão é, até que ponto, talvez, aí o professor falando, né? Sim, claro. Será que se a gente aprende a usar o algoritmo, a gente consegue ir introduzindo coisas novas para o público? Eu acredito que é porque é muito recente tudo o que está acontecendo. Então, nem a gente sabe lidar direito com isso, sabe? Como vai ser, o que está acontecendo, quais são os próximos passos. E eu acredito que a juventude, nem a juventude sabe o que vai acontecer. Mas um ponto que você trouxe que é muito legal, que é essa busca pela autoralidade, a busca pela criação. O que eu comecei a aprender na minha jornada como filmmaker, como fotógrafo, como criador? Para eu conseguir criar e inovar, eu preciso me conhecer. Porque a criação e a autoralidade vem do mix de coisas que fez você ser você. Os livros que você leu, as músicas que você ouviu, os lugares que você visitou. As suas referências e o seu mundo, né? O know-how. Exato. Só que, se a gente for olhar, quantas pessoas de fato sabem quem elas são? A gente nunca foi instigado. Então hoje eu penso que, até para essa próxima fase da criação, que é algo que eu tento instigar hoje com os meus alunos, com os nossos seguidores, que é a busca pela autoralidade. Sabe por quê? A inteligência artificial, ela vai fazer um reboliço, já está fazendo um reboliço muito grande em todas as áreas, e quando a gente pensa na IA, se a IA consegue executar o que antes... Um exemplo, quando a gente vai se apresentar para alguém, a gente fala, eu sou fulano de tal que faz tal coisa. Então a gente se data pelo que a gente faz. Como que eu faço para poder me apresentar sem falar o que eu faço? Certo? Eu tenho que ir em busca da minha autoralidade, porque eu sou um monte de coisas. Mas eu sempre falo, eu sou o Lucas Filmmaker, eu sou o Lucas Creator. Eu sempre tive nessa busca de o que eu sou sem falar o que eu faço. A gente não é instigado a chegar nessa pergunta, porque essa é uma pergunta que faz a gente ter que pensar demais. E isso impacta diretamente no que eu faço na nova criação. A IA pode fazer coisas que antes a gente se datava por. Sou cameraman, agora a IA pode fazer uma imagem que é inacreditavelmente poderosa. Se a IA pode criar coisas que antes eu me datava como eu era aquilo, um fotógrafo, um videomaker, o que for, o que eu sou agora, já que a IA faz o que eu faço? Então eu acredito que com a IA agora, para quem quer se diferenciar e para quem quer se preparar para essa nova fase do mercado, ir em busca de quem você é como pessoa, literalmente, quem eu sou, o que eu gosto, quais são meus gostos, vai ser muito mais eficiente do que você aprender qualquer habilidade. Porque aí você consegue chegar na criação, porque aí você começa a descobrir, putz, eu nasci nessa cidade, nasci com essa família, nasci com essa influência, e você consegue buscar essa influência para começar a colocar isso na sua arte, na sua fotografia, no seu vídeo, na música, no que for. Só que aí eu acho que é um exercício que a gente, hoje que tem a possibilidade de ter voz, instigar mais as pessoas, não só a criar, mas a se conhecerem. Porque tem uma frase que eu e o Dani a gente gosta de compartilhar, que é tudo que você faz contém tu, como tu tá. Então, se tudo que eu faço contém quem eu sou, como é que eu vou... Quem eu sou de verdade? E aí todo mundo começa a copiar mais, porque a cópia é uma garantia de que eu vou dar certo porque eu já vi alguém fazendo. É uma segurança. Então, ele não cria por isso. Eu acho que assim, quando a gente está aprendendo a escrever, por exemplo, a gente vai copiar a estrelinha, a gente vai copiar a letra do professor e tudo bem. Só que o problema é tornar aquilo sempre, porque acha que vai dar certo. Então, é você conseguir se entender que eu copio aquilo para entender como funciona e depois eu posso colocar um pouquinho de mim ali. Mas é um processo que nem todo mundo tá apto a poder seguir. E aí, Lucas, pensando em você, professor, sim? Você com suas turmas, como você olha para o outro lado? Porque o que eu sinto às vezes é que existe uma certa prepotência nos mais novos deles saberem fazer.
eu tenho um pouco mais de idade que vocês, e em minha época, a gente aprendia que tinha que estudar, ver o que tinha acontecido, para a gente inovar e pensar. Como olha isso? Olha, eu entendo demais o que você fala sobre frustração com alunos, porque como professor a gente fala, cara, você já tem as informações, agora vai explorar, cria alguma coisa, pelo amor de Deus, cria. Faz! Você entendeu? Agora vai lá e faz. Mas é porque são muitas camadas nisso que eu vejo, mas eu acho que, igual eu falei, esse momento que a gente está vivendo agora está deixando todo mundo um pouco confuso, sabe? De realmente o que eu posso fazer. Todas as turmas que a gente cria, quando abre as aulas da Hacklearning, eu fico prestando atenção quais são os potenciais artistas que já estão ali, sabe? Que só precisam de ter uma lapidação. E a gente, como professor, você sabe como é. Você já consegue olhar, olha, essa pessoa aqui, um pouquinho de combustível, esse aqui vai, esse aqui está tentando fazer algo, provavelmente isso aqui não é a área dele. Então, o que eu tenho aprendido, assim, observando os alunos, é que tem aluno que, de fato, já nasce com uma afinidade. Ele precisa de ser polido ali. E às vezes, são os alunos que são os mais cabeçudos, os mais difíceis de você conseguir polir, né? Justamente porque ele também é um gênio indomável. A gente tem que arrumar uma forma de lidar com ele. E ele pensa, né? Sim. E ele pensa. Diferente de muitos. Mas é muito legal, porque sabe o que eu vejo hoje, real? A forma em que a gente tem de pensar é o impacto geracional que a gente teve até hoje. A gente não foi instigado a realmente pensar. A gente recebeu todas as respostas. Então, quando vem um professor e te pergunta sobre algo, sobre criar, sobre se questionar, ele dá até um bug na mente dele, porque ele nunca passou por aquele confronto várias vezes. O que a gente cresce ouvindo? Pelo menos eu também ouvia muito isso. Vai no garantido, meu filho. Não tenta uma coisa nova. Vai no garantido. Então a gente passou a vida inteira no garantido. A gente sempre é podado a essa questão da criação. E eu acho que ainda mais agora com essa nova geração, que antes a gente brincava, antes a gente tinha espaço para criatividade. Agora a gente só recebe. Então a gente recebe do iPad o joguinho, o Netflix, o desenho. Então já está pronto. Então parou-se ao longo da infância, da adolescência, de você criar as coisas, de você imaginar um galho ser um avião. Não tem mais isso. E aí essa falta criou uma comodidade nessa nova geração de correr atrás e criar. Eu acho que isso é um problema, mas que existem algumas pessoas que se destacam, que nascem com esse feeling. E também, é o que eu vejo hoje também, né? Talvez por ser cíclico, o mercado ele é muito cíclico. Então eu acredito que a gente está passando por uma massificação de cópias, de YouTube, de Instagram e tudo. Mas eu acredito que em um curto espaço de tempo, em 2, 3 anos, a gente vai começar a ver muita coisa original sendo criada. Porque eu acredito que tem muita gente que está com esse incômodo também, sabe? De o novo não ter voz. Porque está todo mundo buscando o que é padronizado. E também a cópia não se sustenta por tanto tempo. É muito difícil. A muito pessoa difícil. que vai copiar, o criador original ele consegue, mas a pessoa que está copiando, é muito difícil ela se manter ali copiando por muito tempo, porque não faz parte dela, não é ela. Então ela pode cair em alguns limbos ali que é difícil ela continuar com constância. Eu vou contar uma infidencia. Quando eu era 18, 17 anos, eu sonhava com fazer. E era muito difícil de fazer. Porque quem é que tinha na turma da universidade uma câmera? Ou ninguém. Então, quando você sonhava muito com chegar a esse lugar, o que eu sinto, não é uma crítica, é que agora está tão fácil criar, entre aspas, que você se perde na imaginação do produto. E o roteiro, para mim nós estamos com um problema grave de roteiro, de pensar o roteiro. Eu falo com ele, está bem, você fez este roteiro aqui, e o roteiro técnico. Ah, professor, não, é fundamental. Eu monto uma cena, como que eu faço para gravá-la? E aí, o que eu sinto, e a frase mais terrível, e você falou disso, quando o aluno apresenta o trabalho, você olha, o que foi seu? O que é o mais novo? Ele não sabe explicar. Porque para mim ainda falta o clique. Eu espero realmente que o algoritmo em algum momento nos deixe mais livres. E aí pergunto para vocês, como é que vocês fazem para lidar com o algoritmo? Porque por um lado, o algoritmo te dá a possibilidade de expandir, mas por outro lado também te assegura, né? Quer responder primeiro? Por muito tempo, uma coisa que é muito legal da gente falar, a gente nunca cresceu com viralização, com views. Então isso é muito legal, porque a gente é muito feliz de não ter acontecido isso. Porque o fato de você ter views, ter algum assunto, algum vídeo que te estoura, te faz uma ilusão
de que você está no lugar que você não está. E que o próximo tem que ser melhor, o próximo tem que ser aquilo também. Então a gente sempre teve esse pé no chão de fazer pouco a pouco e sempre ter uma base muito sólida. Então isso trouxe muita consciência pra gente. Em relação ao algoritmos, muitas das vezes a gente ignora ele, já sabendo que isso tem um preço lá na frente de crescimento, mas por uma saúde mental também. Então muitas das vezes o Lucas é o grande criador, ele é o artista da dupla, eu sou mais da parte de marketing, de business e tudo mais, mas por muitas das vezes a gente ignora esse algoritmo e cria com a essência já sabendo que tudo bem se der errado. Eu acho que Dani já teve muito problema comigo, Sim. inclusive, dela. Mas você tem que criar isso. Eu falei, eu não tenho que nada. Eu não vou criar isso. Porque para mim é muito difícil também eu me colocar em caixas para poder conseguir criar algo. Mas o que rola hoje, que a gente percebe muito, é o posicionamento que a gente escolheu. Eu sei o que o meu algoritmo, o que faz meu algoritmo decolar. Mas não é o que eu quero, não é o público que eu quero atrair, não são os tipos de criações que eu quero fazer. E aí que vem o lado de assumir mesmo. E isso a gente teve muita conversa entre a gente, porque a gente tem visões diferentes, a gente são dois indivíduos diferentes, a gente tinha visões diferentes de como que a gente ia tocar o nosso business. E a gente foi entendendo sobre o motor de criação, o que eu conseguiria manter por mais tempo, porque eu não entrei nessa jornada para viralizar e sumir. Eu tô nisso para poder conseguir construir profissão, construir vida, ajudar as pessoas a alcançar outros meios. Então eu topei não ter um alcance gigantesco para poder ter um alcance menor, mas falar com pessoas específicas, para um nicho específico, e entender como que eu posso fazer o meu business acontecer em volta disso e estar tranquilo com isso. Então foi uma escolha de posicionamento. A gente conhece vários amigos que não têm a mesma escolha porque não sabe exatamente como que vai conseguir tocar aquilo, sabe? Então foi de posicionamento, a gente escolheu. Hoje, se eu falar com você, cara, eu sei quais vídeos que vão viralizar no meu canal, no caso do YouTube, ou pra gente no Instagram, a gente sabe. Mas é o que eu preciso fazer todos os dias? Não. Então, às vezes, como que a gente navega, né? A gente começou a entender como funciona o funil mesmo de conteúdo e de pessoas. Então, eu vou ter o topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Se eu fizer um vídeo muito técnico, não é todo mundo que vai conseguir entender. Então, eu não posso fazer aquele vídeo tão técnico. Se eu fizer um vídeo que ele é mais abrangente, que qualquer pessoa consegue entender, eu trago um público novo. Então, o que a gente faz hoje para não ficar refém do algoritmo? A gente faz conteúdos que traz mais pessoas, depois cria um conteúdo para poder uma recepção para aquelas pessoas que chegaram, e depois que aquelas pessoas chegaram, a gente leva ela para um passo a mais, que é, agora que você já entendeu isso aqui que a gente está vivendo, vamos ver como é que faz aqui também? E claro que nesse processo a gente sabe que muitas pessoas vão deixar de acompanhar. Também por causa do que está acontecendo hoje, que é as bolhas de informação. Foi outra coisa que a gente trouxe para a nossa palestra, né? Que são as bolhas de interesse. Que a TV vai sofrer com isso, a internet sofre com isso, até a gente que é criador de conteúdo. Quem tinha um alcance massivo, hoje já tem um alcance menor. Porque hoje, se eu quiser aprender sobre caneca, se eu quiser aprender sobre cadeira, eu vou ter uma pessoa específica falando sobre cadeira. E vai ter um cara específico falando sobre o material da cadeira. Então, o que está acontecendo hoje é que a gente tem mais possibilidades de aprender sobre coisas muito específicas. O que é o lindo e o que também é difícil de lidar com esse movimento e aceitar. Aí a última. E a hiperfragmentação? Para onde vai? Até onde? Esse eu acho que é... Eu tento não hoje... eu tento não pensar tanto hoje para onde vai, mas como que eu posso dançar enquanto está acontecendo. Porque com a hiperfragmentação, e até eu já vi muitos vídeos, eu adoro vídeos de teorias de conspiração e tudo, e tem a teoria da internet morta, que é o robô interagindo com o próprio robô. E para a gente que cresceu na internet e construir o nosso business dentro da internet, é até estranho pensar que eu vou produzir um conteúdo que talvez o insight foi feito pelo Cloud, ou pelo ChatGPT, pelo Gemini, o que for, que ele me deu aqueles insights que eu vou colocar na internet para que um robô me diga se está bom ou não, para que outro robô consiga analisar e mandar para outra pessoa. Então, isso é algo que eu não controlo. E, ao mesmo tempo, é desesperador e, ao mesmo tempo, é um desafio novo que a gente está enfrentando agora. Mas eu acho que vai ser bom também. Porque você poder ter uma dúvida muito específica e você ter como encontrar a resposta para aquilo é algo que todos nós sempre estávamos procurando e não sabia. A coisa mais legal é você procurar por uma ferramenta e você saber exatamente onde aquela ferramenta está. Então, eu acredito que isso vai acontecer e aí vem algo que eu e Dani hoje a gente tenta preservar ao máximo, que é a conexão humana, cara. Isso eu acho que vai ser... Pode fragmentar a pesquisa, pode fragmentar o conteúdo, pode fragmentar tudo, mas quanto mais a gente conseguir cultivar
as relações humanas. Pô, a IA faz imagem, ótimo. Então, como que eu posso fazer uma collab com você, da gente fazer um filme utilizando inteligência artificial de um amigo nosso que faz o roteiro, mesmo que o cloud vai ajudar ele a gente, não importa. A gente poder fazer colaborações e fazer encontros, ter uma nova forma de descobrir. Porque antes, aí volta naquilo que eu estava falando sobre a produção. A gente se determinava, como eu sou fotógrafo, sou videomaker, sou editor. Agora a IA faz quase tudo isso, até música. Cara, eu não sou músico, eu já gero algumas músicas que eu sempre gostei sempre quis gerar e não tinha técnica para isso. Isso me faz ser um músico? Não, mas me dá uma nova ferramenta para eu poder explorar algo que nem a gente sabia que existia. Então antes, o que eu vejo que vai acontecer é, se antes a gente tinha esse controle na mão de algumas pessoas, pô, eu quero fazer música, eu vou precisar de um cara que toca violão, toca bateria, um grupo de pessoas. Hoje você com um computador, com o seu celular, cria dentro da sua própria casa. Então, como vai ser esse novo momento? Não sabemos. Que vai movimentar, vai fazer com que todos nós tenhamos que nos movimentar, porque vai ser uma nova indústria, isso sim. Mas é isso, a relação humana, aprender a apreciar o que está por vir por novo. E eu acho só triste porque quem não se conhece nessa nova fase vai perder muito. E vai virar um robô, que na real sempre foi. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo só está revelando que a grande maioria das pessoas sempre foram robôs que não sabiam que eram robôs. Era um robô com sabor vida. Porque o que o robô faz? Ele repete padrões. A gente repetiu padrões que todo mundo escolheu pra gente. E esse momento que não tem mais os padrões, agora você pode ser o que você quiser. Então, quem eu sou, no final das contas? Aí, essa é uma pergunta que, alguns anos de terapia, começar a entender sobre você, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais artes estão em volta de mim. Mas, no final, cara, isso é o que eu sempre tive pra mim, a gente sempre termina na arte. Então, é um lado que eu gosto, fico seguro com. Porque, no final, se você estiver triste, você vai ver uma música. Se você quiser se distrair, você vai ver um filme. Se você quer fazer qualquer coisa, você vai ver um quadro, você vai pintar um quadro. Então, no final das contas, por que as pessoas pintam quadro? Porque agora eu tenho tempo. Tenho tempo para fazer alguma coisa, porque já cansei de ver tela. Então, eu acredito que vai forçar a gente sempre a voltar para a arte. Aí, se é cópia e quem é original sempre vai ser uma porcentagem muito pequena. E aí, uma missão que a gente traz hoje é poder instigar as pessoas a se conhecerem, a buscar quem elas são, o que elas gostam, a origem que elas tiveram, porque isso vai ser muito poderoso. Acabo com a seguinte pergunta, difícil, aí o professor de novo. Humberto Eco falava de apocalípticos e integrados. Ou seja, o apocalíptico é que tudo vai acabar, o integrado que tudo se integra. E no meio, para mim, aparece McLuhan, aí, que fala que é a aldeia global e que o meio é a mensagem. Vocês aprenderam que o meio é a mensagem, por isso vão também no YouTube? Nossa, Pode começar. Eu acredito que sim, eu acho que o meio é a mensagem e eu acho que a mensagem ela sempre vai ter um poder muito grande. E esse é o nosso papel até mesmo de ser um canal de mídia, de estar perpetuando há tanto tempo. Porque a gente tem noção e a gente tem claridade que mesmo não querendo viralizar nem nada, a gente tem uma mensagem muito grande para passar. E a mensagem sempre vai ser mais importante do que qualquer viralização, de qualquer rede social. Se você tem uma grande mensagem, as pessoas vão te conectar com aquilo, vão ver que você é verdadeiro e vão querer aprender com aquilo. Eu, cara, sempre acreditei que o caminho do meio não é que é o caminho certo, mas é o caminho em que você consegue entender as extremidades. Então, e até porque eu gosto também um pouco do budismo, taoísmo, e sempre foi o caminho do meio, sabe? Porque você vai nos extremos para poder entender qual que é o meu lado mais baixo, meu lado mais alto, isso para qualquer área. Então, hoje, com toda essa revolução acontecendo, a gente fica um pouco perdido, mas se você foca na mensagem, que é o caminho do meio, porque como eu levo a mensagem para você? Se é no jornal impresso, se é na TV, se é a gente no podcast no YouTube, a mensagem é o mais importante. E a gente vai ficar feliz se a mensagem tocou você. E por muito tempo a gente achou que o vídeo era a nossa mensagem, né? Que era uma habilidade. E ao longo dos anos a gente descobriu que não, que comunicação na verdade é a nossa habilidade. O vídeo só é um meio que a gente encontrou, o YouTube, um canal que a gente encontrou para poder fazer essa mensagem. Mas a gente se comunica em várias línguas, em vários idiomas até visuais, até em questão de pessoas também. Então, a nossa mensagem é comunicação. Só que o vídeo YouTube veio através dele. E só complementando, uma coisa que a gente aprendeu com línguas. Hoje a gente mora fora do Brasil, a gente tem a oportunidade de visitar muitos países em volta do mundo e trabalhar em muitos desses países. E uma coisa que acontece é, por exemplo, quando você começa a falar outra língua, para você que também sabe muito bem como é isso, a cadeira, depois que você fala inglês, ela é cadeira e chair. Certo. Agora que você fala espanhol, é cadeira e sila. Ou seja, agora eu tenho 3 nomes para classificar a mesma coisa. A linguagem, ela é o que conecta a gente, mas ela é o que afasta a gente também. Então, eu acredito que o que está surgindo agora, com todas essas formas de se produzirem, muitas linguagens,
Se eu domino essas linguagens, mas eu tenho uma mensagem, se eu tenho que passar a mensagem no formato de sila, cadeira ou chair, eu falo todas essas línguas. Então, eu acredito que a gente saber que existem diferentes formas de se comunicar, diferentes linguagens, mas que a mensagem é uma que você tem. Agora, qual mensagem é essa? Aí é onde eu acho que trava naquilo que a gente falou, que é essa busca pela autoralidade, pela originalidade, pela identidade. Todo grande diretor, fotógrafo que a gente conhece, ele vai ter uma identidade. A gente se apaixona por aquele estilo de fazer filme. Eu sou fã do Nolan, adoro o jeito que ele conta, vai e volta na história, é incrível. Ou seja, uma identidade. E quantos Nolans existem? Não tantos. Mas a gente pode instigar isso. E eu espero que assim, quem esteja ouvindo a gente possa pegar um pouquinho disso, assim, de instigar mesmo, de se instigar a conhecer a sua autoralidade. Porque o que eu descobri é o maior superpoder que existe é na história, cara. Porque se você está com a câmera, com o celular, com a câmera de cinema, se a mensagem é boa, você vai ouvir. Estamos ao vivo agora na CNU, canal Universidade de São Paulo. Estamos na TV Unesp. Público novo para vocês. Aonde se encontram? Bom, aí pode encontrar a gente através do YouTube. O nome é Lucas PKTA, literalmente PKTA. Se você colocar Lucas PKTA, como fazer um vídeo com o celular? Lucas, você vai provavelmente chegar no nosso canal. E no Instagram, Casal Rec, onde a gente compartilha a nossa vida, o nosso dia a dia, justamente desses desafios, essas descobertas, o que a gente estuda, o que a gente vive, tá através do Instagram. E no YouTube é onde tem muito conteúdo sobre produção audiovisual. Quer aprender a filmar, editar, quero criar conteúdo, quero entender, lá tem muito conteúdo para poder oferecer. Obrigado, meninas. Obrigada a você. Lucas, Dani, Casal Rec, um prazer para mim. Seguimos daqui a pouco, seguimos em direto na CNU, no YouTube, na TV Unesp. Até já.